Então, assim, ó, quando eu comecei, né, a operar ali, eu comecei a operar da forma padrão, que é traçar LTA, LTB, suporte, resistência. Aí o que acontece? Depois eu descobri Isso que que a ano, gente podia... Júlio? Ah, Que ano? Que ano é isso? 2000 final de Ó, 2015, início de 2016, tu dezembro. tem tempo pra sair daqui, Júlio? Ah? Tu vai ter algum compromisso depois daqui? Não, não. Beleza. Porque eu vou te interrompendo e vou te fazendo perguntas bestas como essa. Ah, que ano aconteceu isso? Que Perfeito, tem? perfeito, Pronto. perfeito. Aham. Então, assim, pô, daí eu comecei, né, a me dedicar em backtests. Ou seja, descobri, pô, que podia voltar o gráfico no passado, e simular a tua estratégia para ver se funcionava no passado e tudo mais. Pô, achei maravilhoso, né? Aí o que acontece? Eu voltei o gráfico no passado, que nem aqui, por exemplo, ó. E o que acontece? Eu operava dessa maneira aqui, ó. Eu vou traçar uma LTA aqui, linha de tendência de alta, né? Uhum. Perceba que aqui, ó, eu uni os pavis, ou seja, os pavis do candle, né? A sombra do candle. Uhum. Mas, ó, perceba que nessa situação ele fez o rompimento. Deixa eu só botar um quadradinho aqui que eu gosto bastante. Uhum. É esse aqui, ó. Esse retângulo aqui. Aqui, ó. Perceba que ele fez o rompimento, ó, justamente aqui, dessa LTA, né? Ou seja, ó, rompeu, pô, vai entrar vendida ali, né? De forma padrão e tudo mais. Uhum. Só que perceba, aqui ele fez o rompimento. Só que daí, se eu fizer, eu posso considerar, ó, essa LTA aqui, ó. Então, assim, perceba que já deu uma diferença. Ou eu posso ser ainda mais criterioso e traçar essa LTA aqui, ó. Perceba quantos modos subjetivos que tem. Ou Não seja, não existe um tem aquela... consenso, né? Exatamente, não existe um consenso. Uhum. Veja, se eu Eu posso também compartilho da traçar... mesma ideia, inclusive, cara. Ó, eu posso Análise traçar... gráfica, análise Aqui, ó. técnica, não existe consenso. Olha aqui, Ronaldo, posso traçar somente os fundos. Ó, Uhum. somente o fechamento do candle, tá vendo? Então, perceba que já dá várias LTA diferentes. Então, se eu voltar o gráfico no passado e tentar replicar isso aqui no backtest, eu não vou conseguir. Porque Uhum. uma hora eu opero de um jeito, outra hora eu opero de outro. Não tem como tu objetivar isso aí. Aí eu Uhum. pensei, pô, como é que eu vou fazer agora, né? Para fazer os backtest? Aí eu descobri as estratégias objetivas. Um robô, por exemplo, nada mais é do que uma estratégia objetiva. Porque o robô ele não fica na dúvida, que nem aqui na LTA. Para ele é sim ou não. Ou seja, é um valor matemático lá que é para ele é sim ou não. Aí eu comecei a tentar desenvolver esse tipo de estratégia, ou seja, tentar desenvolver estratégias matemáticas. Vou dar um exemplo aqui, Ron. O que Uhum. seria, né, estratégia matemática para a pessoa entender certinho o que seria, né, você desenvolver uma estratégia objetiva. Uhum. Aqui não é a estratégia que eu uso, mas é só um exemplo para a Uhum. pessoa entender, beleza? Qualquer coisa, né, pode me interromper aí. Olha Fechou. só, perceba que eu gosto de operar sempre com o separador de períodos. E como eu faço day trade, eu opero em times menores, que nem aqui no caso eu estou no M15. Então, Uhum. cada linha, essa vertical que vocês estão vendo aqui, ó, é um fechamento do dia. Então, isso aqui é tudo que aconteceu durante esse dia. Aqui é tudo que aconteceu Tá no durante esse time dia. de 15 minutos, né? Isso, isso. Daí você bota o separador de períodos, né? Apertar Ctrl Y, que você consegue saber quando o mercado fecha, quando ele reabre, essas coisas assim, né? Mas beleza. Como é que se desenvolve, então, uma estratégia matemática, né? É muito simples. Vamos supor que, quando fechar o dia, você vai pegar a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior, por exemplo. Ó, Uhum. nesse dia aqui, né? Nesse dia que aconteceu esse movimento aqui, ó, nós temos a máxima do dia, que é um valor Uhum. exato, e Uhum. temos a mínima, que é um valor exato. Todo mundo vai concordar que está operando na mesma corretora que esse aqui é um valor matemático, Uhum. certo? Uhum. Então, a partir disso aqui, a gente pode tentar desenvolver uma estratégia. Ou seja, se no dia seguinte tocar na máxima do dia anterior, a gente vai vender com um alvo mais ou menos em 50%. Vou botar aqui no Uhum. modo visual, né? Uhum. Não estou fazendo de forma matemática Uhum. certinho, mas tem como. Tocou na A máxima, eu ideia, vou vender Júlio, a ideia seria encontrar a ideia seria um padrão encontrar. matemático. Não, então, a ideia seria encontrar um consenso para que houvesse uma constatação de que, olha, o que um vai fazer, o que para mim é uma máxima do dia para você também. E fugir Isso. daquele misticismo. Cara, para mim, um parênteses aqui, não existe Uhum. nenhuma diferença entre uma pessoa que acredita em terra plana e um cara que acredita em análise gráfica. Pra mim não tem nenhuma diferença entre as duas pessoas. Porque as duas coisas são místicas. Porque não existe o Júlio tá falando sobre estratégia matemática, né? Mas para mim seria mais uma questão de um consenso de informação. Então, olha, gente, a partir de agora todo mundo vai traçar a máxima e a mínima do dia e todo mundo vai ter o mesmo consenso, né? Ó, para Mesma todo estratégia. mundo. É a máxima e a mínima é o mesmo, né? Mas pode Sim, continuar, Júlio. a máxima é um ponto exato. Claro que se você opera em corretores diferentes, a máxima pode ser, sei lá,
5 pontos de diferença para mais ou para menos. Só que a mínima também vai ser. Então, no fundo, elas são praticamente idênticas, entende? Mas aqui, ó, se nós estamos pegar esse dia aqui, por exemplo, dia 14 de 1 de 2025, aqui na corretora TIC1000, a máxima desse dia vai ser a mesma lá no MetaTrader da outra pessoa. Então, esse número ali é um valor exato. Tipo, aqui a máxima, se eu passar o mouse por cima, a high dele foi 1.22504 aqui no GBP. Então, 1.22504 vai ser lá no MetaTrader da pessoa também. Então, não existe margem para objetividade. É aquele valor ali, a máxima me deu, desse dia aqui, sabe, né? A mínima, mesma coisa. Então, eu tenho a máxima, eu tenho a mínima, e eu tenho 50%. Ou seja, só pega a máxima, a mínima, divide por 2, eu tenho nível de 50%, que seria mais ou menos aqui. Eu tô botando em modo visual, mas é mais ou menos por ali, entendeu? Claro que na hora de tu programar um robô, por exemplo, aí ele vai botar o valor exato. Mas aqui, para não demorar tanto, né, para não fazer esses cálculos aí, só tô botando aqui no modo visual mais ou menos para a galera entender. Então, assim, o que acontece? Quando começar o dia seguinte, ou seja, ó, aqui é o dia que terminou e aqui ele começa outro dia. Geralmente ele vai começar no meio disso aí, ou um pouquinho para baixo. Ele vai ficar, porque ele vai começar o outro dia entre a máxima e a mínima. Muito difícil ele fechar exatamente na máxima ou exatamente na mínima. Pode acontecer também, mas o preço vai ficar ali. Então você pode definir o seguinte, bom, se bater na máxima do dia anterior, eu quero vender, ou seja, se esse preço vier para cá, ó, aqui eu vou botar uma ordem de venda, certo? Posicionado aqui, para sair nos 50%. Se ele viesse para baixo, olha só, fizesse esse momento aqui, ó, batesse na mínima do dia anterior, eu vou comprar para sair no nível de 50%. E o stop loss, eu vou botar 1 para 1. Por exemplo, se aqui deu um stop de 500 pontos, um take de 500 pontos, o stop vai ser de 500. Se aqui deu um take de 500, o stop vai ser de 500. Ou seja, cada dia vai variar. Então, beleza. Mas vamos supor que, olha só, o preço vem, fica aqui e vai fechar o dia. Então, o que você pode definir outros tipos de parâmetros? Faltando 5 horas para terminar o dia, encerra a operação. Porque, às vezes, pode nem bater na máxima, nem bater na mínima. Então, tudo isso você pode parametrizar. Então, isso é uma estratégia objetiva. Se você parametrizar tudo isso aqui, aí sim, você consegue voltar ao gráfico quantas vezes for preciso, ó, porque toda vida vai ter a máxima e vai ter a mínima. Ó, nesse caso aqui, ó, teria entrado comprado, teria levado stop loss. Então, assim, claro, isso aqui é só um exemplo. É só um exemplo, né? Eu já fiz o backtest, inclusive, dessa estratégia aqui, e não funciona. Mas é só para a pessoa entender como é que faz para objetivar a estratégia. Então, quando você consegue, né, objetivar aqui, você consegue, sim, voltar o gráfico no passado e replicar com exatidão aquela estratégia.